A degradação das proteínas ocorre no trato gastrointestinal e ali enzimas elas vão auxiliar esse processo. Quando as proteínas elas chegam no estômago, o estômago ele estimula a mucosa gástrica a secretar um hormônio que se chama gastrina. A gastrina ela vai então estimular a secreção de ácido clorídrico pelas células. E essa acidez ali do suco gástrico, ela vai fazer com que, então ocorra a morte de bactérias e de células que são estranhas ao nosso organismo. E também atua como agente desnaturante, vai desnovelar proteínas globulares, então isso vai fazer com que as ligações peptídicas internas, elas se tornem mais suscetíveis à hidrólise, de enzimas. Depois, no intestino delgado, o pH que é baixo, ele desencadeia a secreção do hormônio secretina na corrente sanguínea. O que a secretina faz? Ela estimula o pâncreas a secretar bicarbonato no intestino delgado para fazer o quê? Para neutralizar o ácido clorídrico, e isso dali também vai aumentar o pH. No duodeno, que é uma porção do intestino delgado, ocorre a liberação para o sangue da colicistocinina, que estimula a secreção de diversas enzimas pancreáticas. Depois, então, enzimas ativas elas hidrolisam os peptídeos em aminoácidos livres e os aminoácidos livres eles entram nos capilares sanguíneos por meio de vilosidades, então são transportados até o fígado. Os aminoácidos, ao contrário do que acontece com os carboidratos, com os lipídios, eles não são armazenados. Então, eles ou são utilizados para a biossíntese de proteínas ou oxidados para suprir necessidades energéticas. Os aminoácidos, eles podem sofrer degradação oxidativa em algumas situações. Na renovação de proteínas celulares, ou seja, os aminoácidos vão ser degradados se eles não são mais necessários para a síntese de novas proteínas. Também quando nós ingerimos proteína em excesso na nossa dieta. Então, os aminoácidos, nesse caso, também vão ser degradados. Ou ainda no caso de jejum prolongado ou de diabetes, em que ali não há a utilização de carboidratos, ou então falta carboidratos. Então, a degradação das proteínas, ela é utilizada como fonte de energia. Já o destino dos esqueletos de carbono, da estrutura dos aminoácidos, o que acontece? Eles são convertidos em glicose para servir como fonte de energia para o cérebro, para os músculos e para outros tecidos. Os aminoácidos que não são utilizados para a síntese de novas proteínas, eles então são oxidados, isso, ou seja, eles ali no catabolismo, E o nitrogênio, ele então é excretado. Para que isso ocorra, nós precisamos separar, remover o grupo amino do esqueleto de carbono. E isso ocorre por meio de uma reação de transaminação, ou seja, é uma transferência, em que ocorre, então, a transferência do grupo amino para um alfa-cetoglutarato. E isso vai formar glutamato. O alfa-cetoglutarato, que é formado a partir da desaminação do glutamato, ele pode ser utilizado lá no ácido, no ciclo do ácido cítrico e também para a síntese de glicose. O glutamato, por exemplo, ele funciona como doador de grupos aminos para vias biosintéticas ou para vias de excreção, que levam à eliminação de produtos de excreção nitrogenados. Depois que o glutamato ele é formado, ele vai ser transportado para a mitocôndria hepática, onde uma enzima, glutamato desidrogenase, ela vai liberar o grupo amino na forma de íon amônico. A amônia, que é produzida em outros tecidos, ela é transportada ao fígado como nitrogênio amídico da glutamina, ou no transporte ali, da parte do músculo esquelético como grupo amino da alanina. O glutamato,
e também a glutamina, eles são convertidos no ciclo do ácido cítrico em alfa-cetaglutarato. A alanina, ela é convertida em piruvato e o aspartato é convertido em oxalacetato. A glutamina, ela transporta amônia para a corrente sanguínea. Isso aqui ela pode ser tóxica aos animais. Então, a amônia, ela precisa ser convertida em um composto que não seja tóxico, né? Antes de ela ser transportada dos tecidos hepáticos, né? Para o sangue, o fígado ou até os rins. A alanina, ela é transportada, né? Ela transporta, desculpa, amônia dos músculos esqueléticos para o fígado. Se não forem utilizados para síntese, né, de novos aminoácidos ou de outros produtos nitrogenados, os grupos aminos eles são excretados. Os animais terrestres eles precisam de vias para poder excretar, né, o nitrogênio, então poder minimizar a toxicidade e a perda de água, né? Os animais terrestres eles são ureotélicos, né? Ou seja, eles excretam nitrogênio amínico na forma de ureia. A amônia ela é depositada na mitocôndria dos hepatócitos, que os hepatócitos são células, né, do fígado, e ela é convertida em ureia no ciclo da ureia. A ureia, então, ela vai para a circulação sanguínea e chega aos rins, onde é excretada na urina. Para que a ureia ela seja excretada pela urina, precisam ocorrer 4 etapas, que se inicia na mitocôndria dos hepatócitos e as demais reações ocorrem no citosol. A primeira etapa é a formação da citrulina, que ocorre a partir da ornitina e da carbomailfosfato, em que ocorre a retirada do primeiro grupo amino. Então, o que acontece? A citrulina ela passa da mitocôndria para o citosol, sendo que essa reação é catalisada pela ornitina transcarbamilase. A segunda e a terceira etapa, elas removem o segundo grupo amino. A segunda etapa consiste na formação do arginino succinato, que ocorre no citosol, através da catalisação da arginino succinato sintetase. A terceira etapa é a formação da arginina. O arginino succinato, ele é clivado pela arginino succinase, e então forma arginina e também forma fumarato. O fumarato, ele é convertido em malato e entra na mitocôndria, e então ele se une a intermediários lá do ciclo do ácido cítrico. Na última etapa, ocorre a formação da ureia. Nesse caso, a enzima arginase, ela faz a clivagem da arginina e produz ureia e ornitina. E o que acontece com a ornitina é que ela é transportada para a mitocôndria, e então para poder iniciar outra volta do ciclo da ureia.